Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar a todos para se assentarem. Aleluia. Glória a Deus. Primeira vez na história que o relógio coopera com a mensagem. São 11 horas e 1 minuto. O culto está começando, a glória, agora. Então, nós temos aí 2 horas para pregar e vocês darem glória. Glória a Deus. Queridos, é muito bom estar na casa de Deus, na presença de Deus, recebendo este renovo de Deus. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que o Espírito, juntamente com nós que somos filhos de Deus, está gemendo, aguardando a adoção dos filhos de Deus. Ou seja, existe um clamor do Espírito Santo e um clamor do seu Espírito, daqueles que realmente servem a Deus, que são filhos de Deus, querendo o retorno do nosso Mestre, do nosso Salvador. Há um clamor. Há alguns anos atrás, víamos a igreja caindo, se debruçando. Hoje, o Espírito Santo está nos derrubando por dentro. Ele está nos desmontando por dentro, fazendo com que a noiva, que é a igreja, entenda que o noivo já está à porta e a qualquer momento iremos morar com o Pai Celeste. Amém? Você precisa entender, não sei se já estou pregando, mas vamos lá. Você precisa entender que a partir do momento que você aceitou a Cristo, você saiu do Cronos e começou a viver no Kairós. A eternidade para mim e para você já começou. A eternidade para a igreja de Cristo já começou. Estamos vivendo no tempo de Deus. E o crente, quando ele sai daqui, tá, ele vai para os braços do Pai. Então, a eternidade já começou para nós. Estamos vivendo esse período do tempo de Deus. Há uma junção do Cronos e Kairós quando você aceita Jesus. Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa manhã para que você possa abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1, estaremos lendo alguns versos das Sagradas Escrituras. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, achou, sem chance de errar, tá bom? Em nome de Jesus. Quantos acharam, diz amém? Amém. Versículo de número 1 diz assim: Deus mostrou tanta misericórdia para conosco que não perdemos a coragem enquanto realizamos o trabalho que Ele nos deu. Então, diga para o irmão que está do teu lado que ele tem um trabalho a realizar para Deus. Deus mostrou tanta misericórdia para conosco que não perdemos a coragem enquanto realizamos o trabalho que Ele nos deu. Agora você vai dar um salto para o verso de número 7, que diz assim: No entanto, possuímos este tesouro em vaso de barro, para evidenciar a proveniência divina deste poder assoberbante. Ele não procede de nós. Diga para o irmão que está do teu lado, obrigado, irmão Haroldo, que o poder que opera em você não é dele, mas é do Senhor. Me ajude a pregar nessa manhã. Não é seu, é de Deus. Passamos por todos os tipos de dificuldades, mas não somos esmagados. Estamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Nocauteados,
mas não destruídos. Verso 15. Tudo isso é por causa de vocês, para que, à medida que a graça alcança mais peso, ela possa causar o transbordamento em ações de graças para a glória de Deus. Esta é a razão de não nos desencorajarmos, ainda que o eu exterior esteja destinado à decomposição, o eu interior é renovado todos os dias. As nossas dificuldades leves e transitórias alcançam para nós a glória eterna, e o seu peso é indescritível. Não nos concentremos no que se vê, mas no que se não vê. Por estas coisas são temporárias, mas invisíveis são eternas. As coisas que se vê são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Glória a Deus. Queridos, todos sabem que a carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo na tentativa de doutrinar a igreja, e a expressão, a fala doutrinar aqui na cabeça de muitas vezes é aquela mensagem de exortação, de pancada, de açoite, mas, na verdade, é uma palavra de incentivo, de motivação, de encorajamento. O apóstolo Paulo estava encorajando a igreja de Coríntios a permanecer na fé, no amor, na prática da bondade, no ensinamento de Cristo, a qual ele ministrou e vinha ministrando para essa igreja em suas cartas. E, mais do que ninguém, o apóstolo Paulo, ele pode falar sobre sofrimento. Mais do que ninguém, o apóstolo Paulo pode falar sobre dor, sobre lutas. E talvez isso seja o que mais choca a humanidade, ou o que mais traz indagações à humanidade, à sua vida, porque eu sofro, porque eu passo por lutas, porque eu enfrento tanto sofrimento, porque eu passo por frustrações na minha vida. E é justamente isso que eu quero falar nessa manhã: tesouros escondidos em vaso de barro. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, quando se refere a vaso de barro, ele está se referindo a mim, a você. Todos se lembram de Gênesis, início, criação de todas as coisas, quando Deus ele formou o homem. Ele forma o homem do barro, do pó da terra. Ele dá este vaso, este boneco que ele faz vida. E este homem agora passa a ser alma vivente. Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando de vasos de barro, ele está se referindo à sua pessoa, à minha pessoa, àqueles que habitam nessa terra. Nós somos vasos de barro para Deus. E ele diz, olha, dentro deste vaso simples, dentro deste vaso de barro, um material que é achado em todos os lugares, é simples o barro. Às vezes não se dá valor ao barro, às vezes não se dá valor a esta matéria, mas Deus é aquele que valoriza aquilo que muitas vezes eu olho e não dou valor. Deus é aquele que investe aonde muitos não investiriam, porque não vê resultado. Existe um princípio muito bonito em 1 Samuel, quando Ana está desesperada porque não gera filhos, e Elcana, a Bíblia diz que Elcana dava porção dobrada para Ana. Que interessante, que princípio é esse? Elcana estava nos ensinando a investir naquilo que ainda, eu disse ainda, não dá resultados. Ou seja, Penina tinha filhos, mas Ana não. Elcana olha e investe naquilo que ainda não estava dando resultado, porque este é o princípio de Deus. Deus olha para mim e para você, pequenos vasos de barro,
mas Ele depositou na minha vida e na sua vida, dentro deste vaso, às vezes defeituoso, às vezes falho, às vezes com algumas imperfeições, rachados, mas na mão do oleiro, Ele tapa as rachaduras, Ele tira o defeito deste vaso e coloca dentro deste vaso alguns tesouros. Dentre estes tesouros, o Espírito de Deus que está na minha e na sua vida é um tesouro que Deus depositou dentro deste vaso. Agora eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, ele está falando de sofrimento, de luta. Ele está dizendo, olha, nós temos um tesouro neste vaso de barro. Existem alguns tesouros que nós vamos, nessa manhã, falar um pouquinho. Um desses tesouros é o sofrimento, as frustrações. Pastor, mas isso é tesouro? Sim, é tesouro, porque em meio às frustrações e ao sofrimento da sua vida, você descobre que você consegue chegar mais além. Você descobre que consegue superar as dificuldades da vida. É em meio aos sofrimentos e às frustrações que você se torna melhor pessoa. É em meio aos sofrimentos e às frustrações que você consegue compreender a dor do outro sem julgar o outro. Isto são tesouros dentro da nossa vida que o Espírito Santo de Deus que está em nós vai nos levando a compreender e a entender estes tesouros. O apóstolo Paulo, ele fala aqui de uma sequência de dificuldades, ele fala de perseguição, ele fala de estamos nocauteados. Já viu um pugilista nocauteado em meio ao ringue, né? Quantos são nocauteados e de repente eles levantam, recobram a força, o ânimo e vencem a batalha e vencem a luta, mesmo depois de estar nocauteado, tonto, zonzo. Quantas vezes na vida ou no labor da vida nós somos nocauteados, frustrados por planos, por propósitos estabelecidos por nós e mediante a frustração ficamos zonzos, nocauteados, sem saber qual é o rumo que nós vamos tomar, mas o poder de Deus que está em nós, dentro de você, recobra as suas forças, lhe dá a direção, lhe coloca a sua cabeça para o alto, para cima novamente, e você consegue voltar a trilhar a jornada da vida. É o que o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, em tudo nós somos perseguidos, mas nós não estamos desamparados. Temos um Pai que está ao nosso lado, temos um Pai que não nos abandona, temos um Pai que está ao nosso lado o tempo todo, perseguidos, atribulados, mas não destruídos, não esmagados. Ou seja, o que ele está dizendo é que em meio ao sofrimento e às frustrações da vida, nós que temos a fé em Cristo, nós não somos destruídos, porque às vezes as frustrações da vida, ela se torna como exercício para o músculo da fé, para que você possa exercitar a sua fé, para que você possa exercer a sua fé em Deus. E o apóstolo Paulo, ele parece que brinca conosco e diz assim, olha, esta luta que é leve, momentânea na sua vida, ela está gerando para você um peso de glória. Queridos, às vezes, quando compartilhamos a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas lutas com alguém, esperamos que essa pessoa, ela, no mínimo, diga, olha, eu vou estar orando por você, olha, eu posso fazer alguma coisa por você, mas quando você, não sei se você já teve essa experiência, de às vezes compartilhar a sua luta, a sua dificuldade com alguém, e parece que aquela pessoa diz assim, isso não é nada, né? Você não está passando por nada, isso às vezes nos choca, né? Nos tira do sério. Como é que essa pessoa, se ela estivesse na minha pele, ela ia saber o que eu estou passando. E o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, essa sua luta, essa sua dificuldade é leve, é momentânea, tá? E parece que o apóstolo Paulo está fazendo pouco caso do nosso sofrimento, das nossas lutas. Não, mais do que ninguém, o apóstolo Paulo, ele tinha
ele tem legalidade para falar de lutas e de sofrimentos, porque ele é especialista nisso. Só alguém que já passou pelo sofrimento. Imagina só você chegar para um jovem e você conversar com esse jovem, e esse jovem vir dizer para você que a sua luta não é nada. Você vai dizer, mas quem é você para dizer? Você é jovem ainda, você não tem experiência, você não passou por nada na vida. É como se gerasse um bloqueio. Mas quando você ouve de alguém que tem experiência na vida, está tarimbado na vida, tem experiência, o peso de dizer para você, olha, tenha paciência, tá? Fique tranquilo, essa leve e momentânea tribulação que você está passando, este sofrimento, ele está produzindo em você um eterno, não é passageiro, é eterno, peso de glória. Ele está dizendo, olha, quanto mais luta na sua vida, mais graça derramada sobre este vaso, mas existe um propósito para que essa graça seja derramada sobre este vaso. Qual é, pastor? É para que esse vaso transborde, é para que este vaso transborde com ações de graças para Deus. Ações é aquilo que você pratica na sua vida. Talvez alguém olhe para você e diga, essa pessoa passa por tanta luta, por tanta dificuldade, por tanta dor, tanto sofrimento, e ela mesmo assim é uma pessoa boa, é uma pessoa que está com ações de graça, o tempo todo dando graças a Deus, louvando ao Senhor, está na presença de Deus, em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio à dificuldade, ela está transbordando de graça, porque dentro deste vaso, existe esse tesouro, que está motivando essa pessoa, que está dando forças a essa pessoa, e que está sustentando essa pessoa. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, ainda que este homem exterior, esta aparência humana, ela está destinada à morte, à perdição, à decomposição, mas existe um homem interior, este homem, ele é imparável, esse peso que está dentro de você, que está dentro da sua vida, que está dentro deste vaso, ele está te motivando, ele está lhe direcionando, ele está te guiando. É por isso que todas as manhãs, em meio à dor e ao sofrimento, e mesmo sem entender as dificuldades da vida, ou porque isso acontece conosco, nós levantamos e estamos prontos a caminhar em direção ao propósito e à vontade de Deus. Entenda, quando os seus planos são frustrados, os planos de Deus avançam na sua vida, porque quando o seu plano é frustrado, é porque este não era o plano de Deus, mas os planos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida. Quem disse isso foi Jó, no capítulo 42, ele diz, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é diferente, os meus olhos em meio ao sofrimento passaram a te enxergar. Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos, projetos podem ser frustrados na minha vida. Em meio ao sofrimento, descobrimos Deus, descobrimos o poder de Deus, descobrimos que Deus é poderoso para nos sustentar em meio às dores e aos sofrimentos e às frustrações da vida. O apóstolo Paulo, ele teve uma certa crise no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele ficou meio chateado com alguns que estavam se engrandecendo, falando algumas coisas ao seu próprio respeito, e ele mesmo diz assim, falo como louco agora, porque ele diz assim, se é para me gloriar, então, eu quero dizer, se vocês são servos, eu mais, trabalhei com mais fervor, fui preso mais vezes do que vocês, sofri mais espancamentos, estive repetidamente perto da morte, 5 vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, fui surrado com paus 3 vezes, uma vez apedrejado, naufraguei 3 vezes, passei uma noite e um dia em mar aberto,
diversas viagens fui exposto a perigo de rios, ladrões, do meu povo, dos gentios. Passei por perigos na cidade, deserto, mar, perigo nas mãos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e passei por muitas dificuldades. Ele está falando do seu sofrimento, ele está dizendo, se tem alguma coisa que eu vou me gloriar, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nos meus sofrimentos, nas minhas lutas. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, porque tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele estava falando das suas lutas, me parece, e no capítulo que lemos, no capítulo 4, ele está advertindo essa igreja, no versículo 2, 3 em diante, que ele não trouxe uma palavra adulterada para esta igreja, mas um evangelho puro. E o grande problema hoje é que nós estamos vivendo essa adulteração da palavra de Deus, um evangelho que está sendo vendido a preço de banana, com grandes slogans, pare de sofrer, agora você não tem mais sofrimento, você não tem mais luta, enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por dificuldades, por lutas, mas temos uma certeza, nós temos um tesouro em nossa vida, nós temos alguém na nossa vida que nos ajuda a superar as dificuldades e as lutas dessa vida. Jesus passou por isso. Nos evangelhos que registram a sua biografia, a Bíblia diz que um dia mataram João Batista, decapitaram, enterraram João Batista e só depois vieram trazer a notícia a Jesus. Quando disseram a Jesus, Jesus se entristeceu, ele entrou em um barco sozinho e começou a navegar. Ele procurou silêncio, ele procurou estar sós, ele queria ficar sozinho. Jesus tinha um plano, ficar a sós, ele não queria ninguém perto dele naquele momento. É por isso que ele entra no barco e vai, mas a multidão começou a seguir Jesus da margem, ia seguindo. O plano de Jesus foi frustrado. Quando ele chega na margem, havia uma multidão que estava ali. O que é que Jesus fez em meio à tristeza que ele estava sentindo, em meio à frustração, porque existem momentos na nossa vida que nós não queremos estar ao lado de ninguém, sim ou não? Ou é só eu? Às vezes queremos estar sós, sozinho. Jesus pega essa frustração, e a Bíblia diz que Jesus curou a muitos, que Jesus libertou a outros, e logo em seguida Jesus estava multiplicando peixes e pães, e alimentando uma grande multidão. Ou seja, os planos de Jesus foram frustrados, mas o de Deus deu continuidade. A multidão foi abençoada, pessoas ouviram a palavra, houveram multiplicação, a multidão foi alimentada por Jesus. Ou seja, parece-me que só quem saiu perdendo foi Jesus com a frustração do seu plano, e parece que isso acontece conosco, quando os nossos planos se frustram, parece que só a gente sai perdendo. Não, os planos de Deus avançam em sua vida, o propósito de Deus avança na sua vida, e Deus é glorificado, a multidão foi abençoada, o Pai foi glorificado, e Jesus viu o resultado de tudo isso. Outro dia, quando eu falo outro dia, é claro, é uma linguagem figurada, Jesus estava indo ao caminho de Gadara, e lá havia um gadareno, um homem possesso de legião. Jesus cura aquele homem, liberta aquele homem. Aquele homem era o cartão postal daquela cidade, um cartão postal triste, de terror, porque quando alguém via aquele homem nu, como louco, morando no cemitério, saía e fechava as portas das suas casas, não queria contato com aquele homem. Jesus chega e liberta aquele homem. Jesus tinha um plano para aquela cidade, mas de repente, quando os moradores das regiões vizinhas e daquela região chegou no cemitério e viu Jesus conversando com aquele homem
no seu estado original, lúcido, conversando com Jesus, aquela multidão disse assim, vai embora, nós não queremos você aqui. Os planos de Jesus para aquela região foi frustrado. Ele deixou o missionário, porque aquele homem que foi liberto queria ir com Jesus. Jesus disse, não, fique aqui e fale para a sua família e para os seus conhecidos acerca da grandeza de Deus. E Jesus sai dali e volta novamente para a Judéia, mas aquele plano de levar a salvação, porque havia muitas outras libertações para serem feitas, mas foi interrompido. Jesus não baixou a cabeça e ficou triste. Ele soube lidar com essa frustração, entrou no barco, voltou para a Judéia. Quando chegou, que desembarcou, um homem proeminente da sinagoga chamado Jairo disse, Jesus, a minha filha está morrendo, vai lá na minha casa e ora por ela. E Jesus está seguindo Jairo com uma multidão. No meio do caminho veio uma mulher há 18 anos sofrendo com um fluxo de sangue e toca na orla de Jesus, e Jesus olha para aquela mulher, para a multidão, e ainda dá atenção para aquela mulher, conversa com aquela mulher, chama de filha. E de repente, em meio a essa conversa toda, Jairo ouve um grito, alguém dizendo assim, olha, para tudo, não precisa ir mais, sua filha está morta. Jairo se desesperou. Jesus disse assim, ela apenas dorme, vamos dar início. Quando chegou na casa de Jairo, estava lá a multidão, muita gente chorando, porque se pagava naquele tempo para as pessoas chorarem no velório, né? Estava lá, e Jesus chegou justamente para tirar o emprego deles, né? Disse assim, não precisa choro aqui não, só se for choro de alegria, tá? E aí Jesus orou pelaquela menina, e aquela menina ressuscita. O plano lá de trás, da cidade de Gadara, foi frustrado, mas ele deu sequência ao plano de Deus. Existe um trabalho para ser feito, e nós não podemos nos acovardar. Não se acovarde do trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Deus tem algo para você. Jesus dá continuidade. Voltando para o apóstolo Paulo, quem não lembra da conversão em Atos 9? Quem não lembra quando Paulo ia para a cidade de Damasco com a carta para perseguir os nossos irmãos, aqueles que professavam a fé em Cristo, e não sabendo ele, mas no meio do caminho teve um encontro com Jesus, porque já estava programado na agenda de Deus. Ele teve um encontro, é conduzido para Damasco, cego por aqueles que o acompanhavam. Chega em Damasco, Deus fala a um profeta para ir em direção aonde Paulo estava, ora por Paulo, Paulo recebe a cura, e de repente, quando aqueles que eram seus amigos, os judeus, descobriram que agora ele mudou de lado, Paulo agora se torna traidor. Então ele precisou ser colocado em um cesto e descido, pela muralha da cidade, e ele agora vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém e diz assim, agora eu vou conhecer Pedro, eu vou conhecer Tiago, eu vou conhecer os discípulos, eu vou conhecer os meus irmãos. Quando chegam lá, que o povo vê, o povo rejeita Paulo. Por que rejeita? Porque Paulo era o perseguidor, aquele que participou da morte de Estevão, prendeu a alguns, matou a outros, e agora o povo ficou com medo de Paulo. E agora Paulo, para os seus irmãos judeus, era traidor, e para os irmãos em Cristo, ele era assassino. Paulo agora decide voltar para Tarsis, para a casa da sua mãe, do seu pai, e lá ele vai para o deserto, aonde fica 3 anos, aprendendo a palavra de Deus, a sós com Deus. E é por conta dessa frustração que ele viveu,
que os planos de Deus avançaram. É por isso que nós temos as cartas hoje do apóstolo Paulo. É por isso que o evangelho chegou na Europa. Porque já pensou se a igreja tivesse recebido o apóstolo Paulo? Nós não teríamos provavelmente tudo isso, essa explosão que o apóstolo Paulo, ele fez por meio da fé e do poder de Deus que operava na sua vida. Nós não teríamos, mas foi por conta dessa frustração, deste momento, que nem mesmo ele entendeu, mas que foi conduzido lá para os pés de Gamaliel, e foi lá que ele recebeu as grandes revelações e visões da parte de Deus. Ele chega a dizer, no capítulo 11 de 2 Coríntios, que conhecia um homem que na carne ou no espírito ele não sabia, mas ele estava se referindo a ele mesmo, recebeu grandes visões da parte de Deus, e por conta dessas visões ele recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo, e por 3 vezes ele orou a Deus, pedindo para Deus livrar ele dessa situação, e Deus disse: não, a minha graça é suficiente na sua vida. Queridos, até o apóstolo Paulo teve orações que não foram respondidas. Quem sou eu? Quem é você? Para fazer como meninos birrentos e querer reclamar diante de Deus alguma coisa. Para com essa mentalidade de uma teologia liberal, de uma teologia da prosperidade, que temos que levar Deus no canto, que temos que exigir, que temos que proclamar. Que é isso? Deus é soberano na minha e na sua vida. Se Ele quiser fazer, Ele irá fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer, e continua sendo Deus. Entenda que estamos debaixo de um propósito de Deus, e esse propósito de Deus é glorificar a Deus nas minhas ações, nas suas ações, é levar Deus, é ser uma carta aberta a respeito de Cristo. As pessoas têm que ler esta carta, têm que ver em sua vida o poder de Deus, a ação de Deus. Até em meio ao sofrimento, as pessoas têm que enxergar Deus sendo glorificado na sua vida, até mesmo em meio a situações que você e eu não entendem, porque na minha vida existem situações, ou N situações, que eu não entendo até hoje, mas eu sei que Deus tem um propósito em tudo, mas eu sei que Deus é glorificado nisso, mas eu sei que está sendo gerado um eterno peso de glória, mas eu sei que Deus está sendo glorificado, e que existe um propósito nisso. Então, qual o propósito de Deus? Paulo diz, ele não me respondeu. A resposta dele foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa nas suas limitações, nas suas incapacidades. O meu poder se aperfeiçoa. Quanto mais fraco e débil, mais poder liberado sobre a sua vida, porque você entende as suas limitações, você entende que você não consegue alcançar, e quando você alcança, você diz: só foi Deus. Isso é resposta de Deus, isso foi a mão de Deus. Se Deus me trouxe até aqui, é porque foi a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. O que foi que aconteceu na sua vida? Como isso aconteceu? Alguém pergunta: como foi que você conseguiu isso? E você vai dizer: a graça de Deus me trouxe até aqui. Se eu estou em pé até hoje, foi porque Deus me sustentou, foi porque a mão poderosa de Deus estava sobre a minha vida, me sustentando minuto após minuto, segundo após segundo. Deus estava se manifestando na minha vida. Cada situação, cada momento que eu pensei que eu ia parar, que eu não ia conseguir, eu vi a poderosa mão de Deus agindo em meu favor. Isso é Deus. Isso é Deus na minha e na sua vida. Então não se queixe dos sofrimentos,
Não se queixe das frustrações, pare para entender, Senhor, se os meus planos foram frustrados, é porque os teus planos estão avançando na minha vida. Aleluia, se os meus planos foram frustrados, é porque existe um plano maior que eu devo ir em direção. Precisamos entender isso. O sofrimento, a dor, as frustrações, elas nos levam mais para perto de Deus. Devemos adorar o Senhor, independente da situação que estamos vivendo. Não faça como os judeus, Salmo 137, versículo 2, quando eles estavam sendo levados cativos, e aqueles que estavam levando os judeus para o cativeiro, disse: olha, canta para nós os cânticos de Sião, canta aí algum cântico. E eles disseram: nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros, como nós vamos celebrar a Deus em terra estranha? Queridos, devemos celebrar a Deus em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à vitória, em todos os momentos da nossa vida. Você precisa celebrar a Deus, você precisa ser grato a Deus, e entender que existe uma graça sendo derramada sobre a sua vida, e esta graça, ela está gerando um peso sobre a sua vida, está gerando um peso sobre você, e essa graça vai transbordar para que você tenha ações na vida que glorifiquem a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero que você entenda isso nessa manhã, em meio ao sofrimento que passamos, que temos. Não se desespere, não perca a esperança, não perca a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. O apóstolo Paulo, queridos, ele diz que ele foi submetido a provações na região da Ásia, que foram além das suas forças. Então, aquela história de dizer que Deus não prova a gente além do que a gente possa suportar, Paulo está dizendo que ele foi provado além das suas forças. Entenda que quando as suas forças falham e acabam, entra em ação a graça de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus que está dentro de você, a unção do Espírito que está na sua vida e te sustenta e te coloca de pé. Ele disse assim: olha, eu tinha certeza da minha morte, nas regiões da Ásia, nas províncias da Ásia por onde eu passei, eu tinha certeza que eu não sairia vivo, porque eu fui provado além das minhas forças, mas eu fiquei de pé, porque a graça do Senhor me sustentou. Então não é a sua força, é a graça de Deus, não é o seu conhecimento, é Deus na sua vida, não é o seu relacionamento, é Deus em você. Você chegou até aqui, aleluia, porque Deus lhe trouxe até aqui. Existe um propósito. Eu sei que cada um tem uma história, cada um nessa manhã tem uma história, cada um tem um sofrimento, cada um tem uma luta, mas você está aqui, estamos aqui. Eu lembro que no ano de 1991, eu saí de Salvador e fui para o interior de Sergipe, eu e os meus pais, para cuidar da minha avó. Meu pai vendeu a casa e investiu em criação de porco, que não deu certo, faliu, teve que voltar para Salvador e a gente permaneceu. Em 94, a minha avó faleceu, 93 a minha avó faleceu, 94 a minha mãe faleceu, e agora eu estava só nesta casa, com dificuldades, quase 8 meses sem luz, à base de candeeiro, dificuldades, frustrações, sem saber o que seria da minha vida, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, indo estudar a pé, 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, e eu sabia que Deus tinha um propósito, eu vivia por este propósito de Deus, eu vivia
debaixo deste propósito. Em 96, voltei a Salvador, fiquei de um lado para o outro, na casa de um irmão, depois na casa do outro. Fui morar com irmãos de igreja, porque em um dia a minha irmã, que ainda não conhecia Jesus, disse para mim: ou seu Jesus ou a minha casa. Saí e fui morar com irmãos da igreja. Depois o Senhor me levou para o interior da Bahia, e lá começou um ministério na minha vida. Deus sabe o que faz, em meio ao sofrimento e à dor. Estou contando isso porque eu sei que existem histórias semelhantes aqui. Eu sei que existem pessoas que passaram e passam, ou estão passando por sofrimento, mas você está sendo forjada por Deus. Você está sendo endurecido por Deus. Você está sendo preparado por Deus para um propósito maior. Em meio a tanta dificuldade, a tanto sofrimento, mas eu ministrei a palavra do Senhor, eu abençoei vidas. Muitas vezes subi no púlpito precisando de uma vitória, mas preguei sobre vitória e liberei vitória para a igreja. Ouvia testemunhos de milagres, conversões aconteciam e Deus ia sendo glorificado na minha vida, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à agonia, em meio sem saber para onde ir ou o que fazer, e sem muitas vezes ouvir Deus, mas Deus estava sendo glorificado, porque passamos pelo silêncio de Deus. Há momentos que Deus se cala, na minha e na sua vida, e você fica querendo ouvir Deus: Senhor, para onde ir, o que fazer, qual direção tomar, avanço, retrocedo, permaneço, o que é que eu tenho que fazer? E Deus não fala absolutamente nada, e você tem que deixar, aleluia, as ondas do Espírito e o vento do Espírito te conduzindo dia após dia, dia após dia. Ele vai te moldando, ele tem uma razão em tudo isso, ele tem um propósito em tudo isso. Existem questões que aconteceram na sua vida e na minha vida, que eu não tenho resposta até hoje, mas a Bíblia diz que todas as coisas, sem exceção de nenhuma delas, todas as coisas estão cooperando, estão trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, aleluia, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Eu não entendo, você não entende o que Deus está fazendo, mas Deus está trabalhando. Você não sabe por onde Deus está vindo, mas Deus está trabalhando. Deus é um Deus que sempre se moveu nas páginas sagradas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O seu Deus é um Deus que sempre esteve em movimento, ele não parou, ele continua se movendo na minha e na sua história. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Hoje Deus tem me abençoado para a glória de Deus e te abençoado, mas quem olhava a sua vida, o seu sofrimento, ou quem olha diz: não vai chegar a lugar nenhum, não vai alcançar. Deus está te forjando e te preparando. Fique em pé, por favor. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu sei que existem pessoas que estão se indagando, como eu já fiz: Senhor, qual a razão, Senhor? Não entendo, só me diz o porquê, só me diz a razão, só me diz o motivo. Sabe, com essa praga da teologia da prosperidade, aqueles que te olham e que estão sendo consumidos por essa praga, diz assim: está em pecado. É até difícil hoje você conversar com um irmão para desabafar com ele, como a Bíblia diz, porque você fica preocupado do irmão olhar para você e dizer assim: tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa, está sofrendo, está passando aperto. São os amigos de Jó, são os amigos de Jó, mas existe um que ele está ao seu lado. Existe um que investiu tudo em você. Existe um que está pertinho de você, sabe? Ele nunca te abandonou. Ele foi, é e continuará sendo
o maior investidor da sua vida. Nos momentos em que alguém olhava e dizia: não vai sair nada, ele dizia: vai em frente, eu estou contigo. Espírito Santo de Deus, o seu melhor amigo, ele está contigo neste vaso imperfeito, muitas vezes rachado por ser jogado de um lado para o outro, muitas vezes com algumas imperfeições, mas ele está com você. E nessa manhã ele está dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas limitações, nas suas fraquezas. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você? Eu entendo você do jeitinho que você é. Eu conheço você mais do que ninguém. Eu conheço a sua história. Eu conheço quantas vezes você quis parar, mas Ele está dizendo para você: eu quebrei a marcha ré. Não tem marcha ré mais. Não tem mais como voltar. Agora só tem primeiro em diante. Ele espera que você apenas confie nele. Confie nele nessa manhã. Vamos confiar em Deus. O mundo está em colapso, mas a igreja está em Cristo. Nós não podemos estar pautados por aquilo que vê, como disse o apóstolo Paulo, porque é passageiro, é efêmero. Mas a nossa esperança e a nossa fé tem que estar naquilo que não se vê, porque é eterno. Eu quero que você baixe a sua cabeça em meio ao sofrimento da sua vida, as dores, as frustrações. Talvez aquilo que você queria que acontecesse não aconteceu. Os planos de Deus estão avançando na sua vida. Aquilo que você queria que acontecesse não aconteceu, mas o propósito de Deus está avançando na sua vida. Aonde você está, não precisa sair do seu lugar. Aonde você está, de joelho, em pé, do jeito que você quiser, se renda ao seu Pai nessa manhã. Diga para Ele: Senhor, eu não entendo, mas mesmo sem entender, nós continuaremos te adorando. Mesmo sem entender o sofrimento, a dor, as provações, continuaremos glorificando o teu nome, Senhor. Pai eterno, mesmo sem entender, iremos, Senhor, destilar graça, transbordar, Senhor, em graça, para alcançar pessoas, vidas, a nossa família, a nossa casa, os nossos vizinhos. Senhor, em nome de Jesus, olha nesta manhã para essa mulher. Tem filhos e filhas com feridas abertas. Existem pessoas nessa manhã, Espírito Santo, com feridas expostas por conta, Senhor, das frustrações, dores, sofrimentos. Mas o Senhor é na nossa vida. O Senhor é na nossa vida. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Daniel, vai valer a pena mesmo. Capítulo 10, ele teve uma visão. Encerro agora. Ele viu um anjo na forma de relâmpago. E ele diz que mediante a visão ele caiu com fortes dores. O anjo lhe tocou e disse: levanta. E ele disse: eu não posso, por conta da visão, o meu corpo está com fortes dores.
E o anjo tocou novamente e ele se colocou de joelhos, sustentados pelos seus braços. E o anjo disse: se erga. Ele disse: não posso, por conta da visão, faltou forças nas minhas pernas e braços. E o anjo tocou e ele se colocou de pé. E o anjo disse: varão muito valoroso, o Senhor é contigo. Talvez você esteja prostrado ou prostrada nessa manhã, sem forças para se pôr de pé, mas o Senhor está dizendo: se coloque de pé. E Ele está tocando aí em você agora. Ele está tocando nos seus músculos. Ele está tocando na ferida. Ele está tocando e te dando força. E Ele está dizendo: varão, mulher, Senhor, valeu a pena. O Senhor é contigo. Senhor, valeu a pena mesmo. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E queremos Senhor, valeu a glorificar, Senhor, nessa manhã, para termos Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Meu Deus, nocauteados, Senhor, mas não esmagados, perseguidos, mas não destruídos, atribulados, mas não esmagados, porque a nossa confiança está em Ti, está em Ti, está em Ti, Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Senhor, valeu a pena. Aleluia.